Ninguém veio aqui só para sofrer ou pagar karma. É muito comum, né, em algum momento da nossa vida, nós já escutamos alguém dizer: eu vim aqui só pagar karma, né, isso só pode ser karma, eu estou pagando os meus karmas. O karma, ele é muito associado ao sofrimento e à dor. Porém, a gente precisa entender que a gente, como um espírito passando por uma experiência terrena, não viemos aqui apenas pagar karma, não viemos aqui apenas sofrer. E aí, o que que acontece? Né? Foi no inconsciente coletivo, foi nos trazido, né, muito essa informação no decorrer dos anos, que tudo é um karma, que nós precisamos pagar o karma. E isso faz com que muitas pessoas se mantenham em situações de sofrimento, de dor, de angústia. Esse pensamento de que eu estou pagando karma. Se eu pagar o meu karma agora, eu não volto mais nessa situação. Se eu pagar o meu karma agora, eu não venho mais com essa pessoa. E isso faz com que a pessoa viva num tremendo sofrimento com a ideia de que se eu sofrer tudo que eu preciso sofrer agora, esse karma está zerado. Porém, não é assim que as coisas funcionam. E nós não viemos aqui apenas para sofrer. A gente precisa tirar essa ideia de que nós viemos aqui no planeta Terra para sofrer. Apesar, né, do planeta Terra ser um planeta de provas e expiações, ser um planeta escola, nós viemos aqui aprender, nós viemos aqui para evoluir como espírito e não apenas para sofrer. Da mesma maneira, existem pessoas que se conformam com situações que não se movimentam como poderiam, como deveriam, com a desculpa de que isso é um karma, é assim, é desse jeito que Deus quer, não tem como eu mudar essa situação. E aí a gente entra na questão da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e eu vou morrer assim. E as coisas não são desse jeito. Então é muito comum, às vezes, as pessoas chegarem para atendimento comigo e dizer: eu estou nesse casamento, eu estou nesse relacionamento, eu estou nessa situação. Porque é um karma. Eu preciso pagar esse karma. Eu preciso sofrer tudo que eu tenho para sofrer para que eu de fato resolva isso. E muito disso é apenas uma crença que nós temos que o sofrimento é a única maneira de evoluir, né? Que o sofrimento é a única maneira de pagar aquilo que a gente deve, né? Que a gente acredita que deve. Então, é muito comum, se eu estou sofrendo, é porque eu estou devendo algo à espiritualidade, é porque Deus quer que eu sofra para que eu aprenda, porque Deus quer que eu sofra para que eu evolua. Porém, Deus não quer que você sofra. Ele não criou ninguém, né? Nós somos uma centelha divina, uma parte desse Deus, né? Desse todo. E ele não quer o sofrimento. Deus não quer o sofrimento. Mas nós, como alma, chegamos aqui no planeta Terra, quando nós escolhemos encarnar aqui, nós não nos perdoamos por situações. Então, nós atraímos certas situações, nós vivenciamos certas situações com a intenção de pagar coisas do passado, com a intenção de expurgar coisas que precisam ser expurgadas. Porém, a gente pode viver situações aqui, a gente pode evoluir por aqui sem precisar de todo esse sofrimento. Muito desse sofrimento que às vezes as pessoas vivenciam de certas situações, elas poderiam ser evitadas, elas poderiam ser amenizadas se elas olhassem para si. A questão é que muitas pessoas vivem dentro de situações, não se movimentam ou não olham para dores que elas trazem, não olham para questões que elas trazem, para coisas ali dentro delas que incomodam, e elas simplesmente se conformam com isso é um karma. Só que não é. Você está sofrendo à toa. Você está se mantendo em relacionamentos, em situações de sofrimento, de dor, de angústia à toa, porque você não precisa disso. Então a gente precisa parar com essa ideia de que eu preciso sempre estar pagando um karma. É como se eu devesse ir para uma agiota, né? Eu pago juros, juros, juros e a conta nunca fecha, né? Eu sofro, 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 mas a conta nunca fecha. Então a gente precisa entender o que que dentro de nós, o que que eu preciso mudar em mim, o que eu preciso melhorar em mim para que eu saia dessa situação. Qual é a dor que me conecta a essa pessoa, que me faz me manter nesta situação que eu estou vivenciando? A partir do momento que eu começo a olhar para essa dor, que eu começo a curar essa dor, eu começo a me desconectar daquela pessoa. Deus não vai te castigar por você querer o melhor para você, por você querer sair desse sofrimento. Nós viemos aqui para ser feliz, nós viemos aqui para evoluir. E a evolução não vem só através da dor.
né? A gente, como ser humano aqui encarnado, aprendeu que a dor é uma maneira de evoluir. Isso já é inato ao ser humano. Mas você pode sim evoluir sem ser somente através da dor. Eu atendo pessoas, né, como eu disse, com muitas crenças de que a doença é uma maneira de expurgar o que deve, de que não pode ter saúde porque não é merecedor, de que precisa vivenciar aquelas situações de sofrimento como uma dívida, né? Traz ali encurtido nelas essa questão da dívida, essa questão de estar sempre devendo algo para a espiritualidade. E uma coisa que os mentores sempre batem, né, é que ninguém deve nada. Né? Quando nós chegamos aqui no planeta Terra, nós já estamos perdoados por Deus, né? Nós não temos uma dívida. Mas o que acontece? A nossa alma busca essa reparação através do sofrimento. É como se eu quisesse sempre sofrer para sentir na pele aquilo que eu fiz outra pessoa sentir. Mas a gente precisa sair desse pensamento, né? Esse pensamento da roda de Sansara, que é sempre uma dívida. Até porque a roda de Sansara ela não existe mais. Então a gente precisa sair disso. A gente precisa olhar para aquilo que nos dói. Porque se eu curo aquilo que me dói, se eu curo aquele trauma, aquela dor, aquele sofrimento, aquilo que foi me causado lá na infância, aquilo que veio sendo me causado no decorrer da minha existência, né, da minha evolução, eu consigo me libertar desses padrões. Da mesma maneira, se você vive num momento, numa situação que você não vê saída e a pessoa se diz, ah, é assim mesmo, é porque Deus quis. Não é porque Deus quis. Muitas das vezes isso é um conformismo que faz com que a pessoa não se movimente, né? É como eu disse, Deus não quer o seu sofrimento. Deus quer a sua evolução. Você pode evoluir sem ser através do sofrimento, sem ser através da dor. Nós precisamos é ter um impulso de sair daquela situação. Dá um exemplo de um texto que eu li esses dias. Existe uma família que nasceu ali, né, dentro de uma lavoura. Todos os irmãos eram muito pobres, a família era muito pobre, os pais não tiveram estudo, trabalharam ali muito nas lavouras. E um dos irmãos não gostava daquele serviço, não gostava do serviço pesado e começou a estudar. Se formou como engenheiro agrônomo, saiu daquela situação. E aí, o questionamento era: será que aquilo era um karma dos outros de ficarem naquele lugar, se manterem naquele lugar? Só ele não tinha o karma de se manter naquele lugar? Claro que não. Na verdade, o que aconteceu é que ele teve o ímpeto de sair daquele lugar. Aquilo incomodava ele não queria se manter naquele lugar. Então a gente precisa entender isso, que nós não somos Gabriela. Nós não nascemos assim, vamos morrer assim, né? Se eu nasci aqui, eu tenho que nascer, ficar aqui até morrer, eu tenho que aceitar essa situação, eu tenho que aceitar a família que eu tenho. Eu preciso sim, de fato, aceitar a família que eu tenho, né? Eu nasci naquela família por algum motivo, mas eu não preciso aceitar o sofrimento que aquela família me traz. Eu não preciso aceitar o sofrimento que aquelas pessoas me causam. Então, eu posso sim aceitar a família que eu tenho, mas me tratar, me curar e me distanciar daquela situação. Então, o fato de eu me manter naquela situação sofrendo não me faz uma pessoa melhor, não me faz uma pessoa mais evoluída, porque eu estou aceitando o sofrimento e eu estou pagando um karma. E aí eu vou sair daqui livre e na próxima eu já estou quitada. Só que, na verdade, as coisas não funcionam assim, né? Funciona na nossa visão materialista mínimo do que a gente enxerga. Quando a gente perde o nosso corpo físico e vai, né, para o espiritual, a gente enxerga as coisas de uma outra maneira. Então, é muito importante a gente se trabalhar no decorrer da existência, trabalhar esse autoconhecimento, e uma coisa importantíssima, o perdão e o auto-perdão. Quando a gente começa a se perdoar, quando a gente começa a se compreender, a se entender, né? E aí vem o autoconhecimento, a gente consegue se libertar desses padrões que nos aprisionam, a gente consegue se libertar dessas situações que nos aprisionam e a gente consegue sim sair desses padrões de sofrimento. Então, não se mantenha em uma situação de sofrimento, de dor, de angústia, acreditando que aquilo é um karma. Não se mantenha em relações tóxicas, em relações onde só há o sofrimento, porque Deus quis, Deus quer, e é isso que eu tenho para essa existência, e eu preciso pagar esse karma com essa pessoa.
Não faça isso, né? Olhe para essa situação e diz o que eu posso mudar em mim para eu sair dessa situação, o que eu posso mudar em mim, curar em mim, para que essa situação fique mais leve para mim. Pode ser que nesse momento eu não consiga sair de fato dessa situação. Pode ser que nesse momento eu não consiga resolver todo esse meu problema, eu não consiga mudar completamente. Mas se eu vou pouquinho em pouquinho olhando para mim, de pouquinho em pouquinho me tratando, pouquinho em pouquinho me curando, me libertando dos padrões de crenças limitantes que eu tenho, de padrões que me fazem me manter naquela situação, eu vou conseguindo sair daquela situação, tá? Não é do dia para a noite que eu vou me libertar, talvez, né, diante de certas situações, mas eu consigo sair daquilo. Não é o outro que me aprisiona, é eu mesma que estou me aprisionando àquela situação, àquela pessoa por padrões que eu trago, por dores que eu trago, tanto dessa existência como de outras existências. Então, tenha muito em mente, você não é Gabriela, você não nasceu assim, não vai morrer assim. Se movimente, a vida é movimento, nada aqui está definido. Então, saia dessa ideia de que se eu estou com essa pessoa, eu preciso morrer junto com essa pessoa, mesmo eu sofrendo, né? Deus não quer a separação, Deus não quer a mudança, Deus me colocou nesse lugar porque eu preciso salvar essa pessoa, porque eu preciso ajudar essa pessoa. E esse é o meu karma. Esse é algo que eu preciso carregar. Você pode sim lidar com pessoas difíceis, você pode sim lidar com situações difíceis, mas você não precisa sofrer com isso. Pare com essa ideia de pagar karma, saia, mude esse padrão, essa frequência, se liberte dessa limitação, que você vai perceber que você consegue sair de certas situações e que Deus não vai te castigar. A espiritualidade não vai te castigar. Não é algo tipo, se eu sair daqui, se eu não sofrer aqui, eu vou sofrer ali na frente. Se eu não sofrer aqui, se eu sair dessa situação que era o meu karma, eu vou pegar outro karma. Eu vou trazer outro karma ali na frente. A questão é o seguinte, a gente é uma alma e veio passar uma experiência terrena aqui. Então, eu tô só sofrendo. Mas a minha alma não entendeu que o sofrimento foi suficiente. O meu ser, meu racional, entendeu aquilo ali. Mas quando eu saio daqui, se eu não curei as dores que eu trazia em terapia, com outras ferramentas, se eu não curei as dores que eu trago da minha infância, o trauma, o sentimento de abandono, de rejeição, né, as feridas que eu trago na minha alma, eu vou sair daqui. E na próxima encarnação, eu vou vivenciar as mesmas coisas, porque eu não curei nada. Então, eu tô sempre achando, a minha alma tá sempre achando que tá devendo, que minha alma tá sempre achando que Deus está me castigando. A minha alma está sempre achando que eu estou devendo algo para alguém e eu preciso sofrer. Quando, na verdade, isso não existe. É um padrão e nós estamos aqui no planeta Terra para evoluir e para curar essas dores. Então, vou repetir o que a espiritualidade sempre fala. Quando vocês chegam aí no planeta Terra, não há dívidas, não há karmas, mas vocês insistem em sofrer, vocês insistem em se manterem em situações de sofrimento, vocês insistem em se manterem em situações que trazem dor, que trazem angústia, por medo, por resistência, por medo da mudança, por medo do novo e por acharem que merecem o sofrimento como uma forma de dor, como uma forma de pagar o que devem. Não há nada a ser pago. Vocês estão aí para evoluir. Vocês estão aí para ser feliz. Vocês estão aí para vivenciar o melhor que tem aí. Mas eu só consigo vivenciar o que tem de bom se eu consigo me curar. Se eu não curo, se eu fico arrastando as correntes de coisas que aconteceram lá desde a minha infância, coisas que as pessoas fizeram comigo, eu não vou me curar. Eu vou sempre achar que eu nasci para sofrer. Eu vou sempre achar que é um karma. Eu vou sempre achar que é o que Deus tem para mim. Eu vou sempre achar que é o que Deus tem e eu preciso aceitar isso que Deus me trouxe. Enquanto que Deus está lá, né? Sentado na cadeira para alguns como os que acreditam, esperando você se movimentar, esperando você evoluir e sair dessa situação que te causa tanta dor e tanto sofrimento. Deus, como um ser maravilhoso, um pai bondoso que é, não ia querer o seu sofrimento, não ia querer que você se mantenha em situações que te tragam dor, que te tragam sofrimento, apenas pelo seu bel prazer de te ver sofrer. Na verdade, Deus quer que você evolua e você pode sim evoluir através do amor. Então, cure os padrões de sofrimento que você traz, cure as dores que fazem você se conectar ao outro, tá? Cure os traumas, as feridas emocionais
para que você consiga se libertar dessas situações. Trabalhe a sua mente, as crenças que você tem sobre o sofrimento, sobre dor, sobre karma, os padrões repetitivos que você traz já desde o seu sistema familiar e se liberte daquilo que não faz o menor sentido para você, daquilo que te traz apenas dor e sofrimento, mas que você se mantém por medo do karma, por medo do castigo divino, por medo de ter que na próxima vida pagar tudo de novo. Mas se você evoluir, se você se perdoar, se você fizer o trabalho interno, posso te garantir que na próxima vida você não vai pagar. Mas se você se manter em certas situações apenas com medo do karma, apenas achando que está pagando o karma e que na próxima encarnação não vai ter mais nada, talvez você venha com as mesmas situações. Porque você precisa entender que você precisa se libertar dessas dores que te aprisionam. Espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você. Encaminhe para aquelas pessoas que você acha também que vai, de certa maneira, contribuir na vida delas. E se inscreva aqui no canal, ative as notificações para que você possa estar sempre recebendo os próximos vídeos e a gente se encontra no próximo. Bye, bye!